Olá, bando de musas! Sejam muito bem-vindas a um novo vídeo do canal. Como você já viu pelo título e pela thumb, a gente vai falar hoje de produtinhos importados muito hypados no mundo da maquiagem. E eu tô falando do pó da Huda Beauty e do blush do Patrick Ta. Esses produtos eu comprei com uma loja de importados que mandou eles para mim de Portugal. Então eles chegaram mais ou menos no começo de agosto, já tem um mês que eu tô usando eles. Eu já queria ter trazido esse vídeo para vocês antes, mas sempre tinha um vídeo mais importante para eu postar primeiro do que esse. Então finalmente chegou a hora. E como vocês vão ver, mas o blush que a gente vai testar é um bem rosinha e um dos pós que eu tenho aqui da Huda é aquele pó lilás viralizado, eu quero aproveitar para estar fazendo aquela técnica de maquiagem que tá super viralizada e eu particularmente sou apaixonada de deixar abaixo dos olhos bem rosado e unindo com um blush bem danoninho também. Acho que vai ser legal resenhar esses produtos aplicando essa técnica, porque daí além de vocês aprenderem algo que tá super em alta e as clientes estão amando, eu também consigo mostrar a real funcionalidade de cada produto, de cada cor e também testando já a técnica do Patrick Ta, porque a gente vai fazer um pouquinho diferente nos lados do rosto. De um lado, eu quero aplicar com o blush em creme por cima do pó, que é como o Patrick sempre ensinou a fazer. Do outro lado do rosto, a gente também vai fazer uma técnica que o Patrick ensinou, só que daí um pouquinho diferente, para já deixar embaixo dos olhos de fato bem rosadinho. Então, enfim, só quis te dar uma noção do que vai acontecer aqui nesse vídeo, mas agora chega de enrolar. Já não esquece de se inscrever no canal, deixar aqui teu like e conferir a descrição também do vídeo, porque eu sempre deixo linkado todas as minhas redes sociais, os meus cursos online. Agora bora conferir qual é desses produtos. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, já tô com a pele meio que preparada. Claro que eu vou finalizar com vocês, mas eu já apliquei aqui base, corretivo e um pouquinho de contorno. Então, tudo tá pronto pra gente vir pro primeiro produto que vamos resenhar, que é o blush do Patrick Ta. Gente, esse produto tava há muito tempo já na minha wishlist. Essa é a embalagem dele, linda, né? Toda metalizada, dourada. Só que a gente sabe que embalagem assim só é linda quando tá limpa, tá? Colocou o dedinho, ficou marcado, como vocês podem ver. Mas enfim, é um estojinho que tem um espelhão aqui dentro, bem legal. E aí ele é dividido entre creme e pó. O creme eu acho legal que vem essa proteção de plástico, né? Então, para não ressecar, sempre importante guardar ele fechadinho, mas é uma proteção extra. E também para não ficar entrando pó, não ficar caindo pó no creme, né? O que acaba alterando a fórmula do produto. Eu acho uma embalagem linda, mas até comentei com uma amiga que vendo essa embalagem em vídeos na internet, eu tinha a impressão de ser uma embalagem mais pesada. Sabe quando você pega um produto luxuoso que além de lindo, ele é pesado e esse peso ajuda a passar a impressão de ainda mais luxo? Então, eu achava que era o caso desse blush, mas para falar bem a verdade não é, tá? É uma embalagem linda, maravilhosa, mas eu sinto que sei lá, na minha opinião, eu acho o material um pouquinho fraquinho, porque eu tinha essa expectativa de ser algo pesado e de fato não é. Mas enfim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, se é chatice minha. Deixa aí nos comentários a sua impressão, se você concorda comigo ou não, se você tem ou já usou esse blush. E como vocês podem ver, eu escolhi uma cor bem rosadinha mesmo, e eu fiquei em dúvida, na verdade, porque o Patrick tem várias opções de blush rosa, vários tons de rosa, mas eu acabei escolhendo pegar essa Just Enough quando eu vi que foi a cor que ele desenvolveu de fato para estar usando nessa técnica que pega o rosinha já debaixo dos olhos. Então, antes de eu entrar com os pós da Huda, a gente já vai começar a fazer esse tutorial, tá? Essa resenha usando o blush. E como eu falei, a gente vai fazer um pouquinho diferente os lados. Então, eu quero começar fazendo a técnica do Patrick, onde ele começa usando o blush cremoso, que não é a técnica tradicional dele, tá? Porque a tradicional, ele vem primeiro com o blush em pó e depois de ter selado a pele, que ele vem com o blush cremoso. Então a gente vai fazer essa outra técnica agora, que eu vi ele ensinando no TikTok, justamente com essa cor aqui, para ter essa região abaixo dos olhos bem rosadinha. E eu tô vindo pegando esse produto, ó, com a bundinha da esponja, tá? Por quê, gente? Como eu falei aqui, tem um mês, mais ou menos, um pouquinho mais, na realidade,
eu tô usando esses produtos, né, que eles chegaram. E o blush do Patrick Tá, quando você vem usando ele na pele molhada, né, com os produtos em cima da base e tal, eu sinto que a hora que a gente aplica ele com o pincel, que o blush tira a base, tira o corretivo que tá por baixo, o que não é muito legal, né, vamos combinar? Então, eu acho assim, a fórmula desse blush cremoso, eu acho muito incrível o efeito que dá na pele, sabe? Fica muito bonito. Porém, nessa cor que eu tenho, que é a Just Enough, eu senti isso sendo 100% honesta. Aplicou com o pincel, tem 80% de chances de tirar a base que tá embaixo e começar a abrir buraco e ficar aquela textura feia, sabe? Então, o jeito que eu consegui fazer ele funcionar na pele molhada, né, por cima da base do corretivo, sem com que abrisse buraco, foi dessa forma aqui, pegando o blush direto na bundinha da esponja, dando aquele sorrisinho e vindo dando as batidinhas, ó. Dessa forma você pode ver que tá construindo lindamente. E aí, o segredo pra gente já ir deixando aqui bem rosinha, é literalmente, ó, você pegar essa bundinha com o blush e soltar embaixo dos olhos. Eu já tô com um pouquinho de corretivo aqui nesse cantinho, tá? Então, é mais nessa parte aqui do meio do olho pro canto externo que a gente vem com esse blush. Olha, então acabei aqui de aplicar e ficou dessa forma aqui, o blush cremoso do Patrick Tá diretamente por cima da pele, ainda sem o pó, né? E eu confesso que eu ainda tô tentando decifrar um pouco a fórmula desse creme aqui, porque eu acho muito, como fala? Único assim, sabe? É um produto muito específico. Ao mesmo tempo que ele mancha a esponjinha, eu tenho várias esponjinhas que eu não tô conseguindo tirar o rosa daqui, porque ele mancha, ele pigmenta bem mesmo. No rosto, ele é pigmentado na medida de um jeito leve. É uma fórmula que deixa a pele com esse viço, sabe? Com esse... Enfim, como se eu nunca tivesse esquecido de beber água um dia da minha vida. Então, não é um blush matte, não é um blush aveludado, ele fica mais hidratante. Só que o pigmento é mais translúcido, fica mais natural. E eu achava que ia ser um pigmento bem pá, bem cheguei, bem forte, bem chinelada. Isso porque eu sempre vi a Karen Bakini falando que a paleta de blushes dela era inspirada nessa fórmula do Patrick Tá. E quem já usou a paleta da Karen sabe, gente, que é uma chineladíssima. Você tem que pegar só um pouquinho e olha lá, com esse pouquinho é capaz de você sair com o chinelo na cara. Então eu tinha essa expectativa, mas eu achei bem diferente a questão do pigmento, tá? Bem mais natural do que o da Karen mesmo. Do outro lado do rosto, como eu falei, a gente vai fazer a técnica tradicional do Patrick Tá, que é vir com a fórmula em pó, no caso essa daqui, que não tem a proteção, né? E colocar essa fórmula em pó diretamente no rosto molhado. E aí, o creme a gente vai vir só depois de estar com a pele toda selada nesse lado aqui do rosto. Então, o Patrick faz ao contrário do que a maioria dos maquiadores. Que de forma geral, né, a gente sempre aprendeu que uma vez que você selou a pele, que você colocou pó, você não volta mais com um produto cremoso, né? E para a grande maioria dos produtos é assim que funciona, mas ele desenvolveu essa fórmula aqui que supostamente funciona bem quando a gente faz ao contrário, tá? Então, tô vindo com o pó. E aí, eu vou fazer da mesma forma, já soltando o restinho de pó que tem aqui no meu pincel, meio que abaixo dos olhos, porque eu quero essa região bem rosadinha, bem danoninha, que eu sou apaixonada nessa técnica, gente. Olha, então desse lado, finalizei a aplicação do blush em pó, né, em cima da pele mate. E eu acho engraçado porque eu tinha uma expectativa para cada uma dessas fórmulas aqui do blush do Patrick e elas foram... A realidade delas é invertida do que eu esperava. Então, da mesma forma que eu falei, né, que eu esperava que o blush cremoso fosse bem pigmentado, eu esperava que particularmente esse tomzinho que eu comprei aqui, de um rosa bem neném, né, bem clarinho, eu achava que ele não fosse praticamente nada pigmentado. E ele entrega muito pigmento, gente. Eu, assim, lógico,
Não é o pigmento também nível Karen Bakini, tá? Porque o da Karen, tanto o cremoso quanto o em pó, ambos são chineladas. Mas olhando aqui no pan, né, nessa corzinha que a gente tem aqui, eu achava que a cor na minha pele ia ser bem mais clarinha, bem menos pigmentada, e não é. Mas a gente consegue comparar aqui, ó, a diferença já na pele. Esse lado com o creme diretamente em cima da base, da pele molhada, como a gente tem um acabamento mais glossy, e o lado do blush em pó por cima da pele molhada, ele fica mais aveludado. E eu, assim, achei essa fórmula do pó, gente, uma coisa de louco. Confesso que do Duo, o pó é o meu favorito, tá? Porque é muito diferenciado mesmo de qualquer outro produto que eu já vi no mercado, que eu já usei antes. Eu até dei um mega zoom aqui para vocês, para tentar mostrar para vocês na realidade, né? Espero que a câmera esteja pegando o tanto que fica aveludado a aplicação desse pó diretamente por cima da base da pele molhada. Ele não mancha, ele não abre a base embaixo, não é difícil de aplicar, de esfumar, por mais que, né, na teoria era para ser, porque a gente não colocou nenhum pó, nada do tipo. Ele é bem fácil de trabalhar em cima desses produtos, de uma base ainda molhada. E eu acho doido ele ficar aveludado, porque ele tem uma cintilância que eu não esperava que ele tivesse, né? Especificamente essa cor aqui do Just Enough. Porque olhando aqui no pan, eu achava que esse ia ser um blush 100% mate, mas ele não é, tá? Ele tem uma, eu não diria nem cintilância, é uma radiância mesmo, que parece que vem de dentro da pele, não parece partícula de brilho. Acho que vocês conseguem ver, não consegue? Eu sei que eu sou apaixonada, gente, nesse efeito. Eu não tenho nenhum blush nem perto de entregar esse efeito aqui. Então, nossa, eu amo demais essa fórmula em pó. Eu confesso que, assim, das duas, né, entre o creme e o pó foi o que mais me surpreendeu. O que eu não esperava, tá? Não esperava mesmo. Entre blush cremoso e em pó, o creme sempre foi meu favorito. Então, assim, sabe um produto que a cada uso eu ficava mais surpreendida. Mas agora a gente vai continuar essa técnica, né, de deixar abaixo dos olhos bem rosadinha, testando já o pó da Huda. Depois a gente vai voltar com o blush do Patrick, tá? Depois que a pele estiver selada. Mas a gente vai vir falando desse pó agora, porque eu tenho duas cores aqui para testar e para usar com vocês. Eu tenho a cor Pound Cake, que é um tomzinho de bege, né, para pele clara, para minha tonalidade de pele. E eu tenho também a viralizada cor Youp Birthday Cake, que é nada mais nada menos que o pó lilás, tá bom? Inicialmente eu fiquei até com medo de comprar esse produto, mas eu fui convencida quando eu vi a Lara Carvalho usando, e aí eu percebi que ele não fica lilás, ele fica rosinha na pele, e ele é perfeito para fazer essa técnica aqui, como vocês vão ver agora, tá? Então vamos lá. Uma puta luz forte aqui na minha cara, que eu tô... Não sei se vocês perceberam, né? Tem alguns vídeos já que eu tô testando iluminações diferentes, e aí tava usando um LED mais fraco na minha frente, porque eu tenho luz da penteadeira também e tal. E aí eu tinha colocado os mais fortes atrás, mas resolvi inverter e eu acho que eu preferi. Mas deixa aqui nos comentários pra mim se você prefere dessa forma, esse setup de iluminação aqui que a gente tá usando agora, ou o antigo que eu tava usando. Vou deixar um take passando aí. Fala pra mim qual é o seu favorito. Eu acho que eu tô preferindo esse, porque por mais que o fundo fique um pouquinho mais escuro, eu gosto, que eu acho que ele fica em segundo plano. E tô achando que tá pegando mais detalhes do meu rosto, sabe? E eu vou começar mostrando pra vocês a embalagem do pó da Huda, que tem essa polêmica redinha. E eu achei, gente, que eu ia conseguir me adaptar e gostar dela, mas eu não gosto, tá? Essa embalagem, ela podia ter feito com a tampa tradicional mais funda, porque tem isso também, tá? Essa tampa do pó da Huda, ela não é funda, então eu não gosto. Tem gente que ainda assim joga o pó aqui, tá? Mas eu não gosto, porque daí ele acaba entrando pro vão e você não consegue usar, vira um caos. Então, ou você tira aqui o que você consegue de pó e bate numa plaquetinha, que eu também não sou muito fã, tá? Ou você usa o que você consegue tirar aqui. E aí eu tenho esse pincel que tem essa pontinha bem fininha, e o melhor jeito que eu achei até agora de tirar esse pó daqui de dentro é fazendo assim, ó, com esse pincel, rodando ele na redinha, porque daí você pode ver que o pó vai soltando. Mas daí no que você vem com a esponja pegando o pó aqui,
ele meio que volta um pouquinho pra dentro. Então toda hora você tem que ficar rebolando a pontinha do pincel aqui dentro. Então, enfim, eu acho que a embalagem não gosto mesmo, tá? É só porque a qualidade do produto realmente é muito boa, senão não valeria a pena, por mais que seja uma embalagem bonita e robusta, tá? Eu não gosto da redinha. Então só tô vindo aqui com a minha esponja, tirando qualquer acúmulo de corretivo, né, debaixo dos olhos. E aí peguei um pouquinho aqui na esponjinha de veludo, vou vir dando batidinha, selando primeiro a região abaixo dos olhos com o pó roxo, tá? Com o pó lilás, porque justamente essa corzinha lilás dele que vai ficar rosada nessa região debaixo dos olhos. Então, se você não gosta desse efeito rosadinho aqui embaixo, não compensa comprar essa cor, tá? Porque vocês vão ver que não é uma cor que eu aplico no rosto todo. Ela é de fato só para essa região. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, aí pode ver que só de eu fazer embaixo de um olho, de um lado do rosto, já não tem mais pó aqui. Então eu tenho que voltar tirando pó nessa redinha maledeta. Um pouquinho de jogo de paciência, tá? E assim, eu fico imaginando, né? Isso daqui só vai dar certo enquanto a embalagem ainda estiver cheia. A hora que o pó estiver acabando, eu não vou ter outra opção a não ser cortar essa rede para pegar o pó de dentro mesmo dela, né? Porque se não tem pó ali em cima, não adianta eu ficar esfregando o pincel, que daí não vai ter pó para sair, né? Se ele tá tudo lá para baixo. Enfim, bolada com essa redinha que a Ruda colocou. Mas o que importa é que o pó é bom. Ó, fiz a mesma coisa do lado que a gente veio aplicando o blush em pó, direto na pele molhada. E aí eu até subo um pouquinho dessa cor lilás aqui pra lateral, né, do nariz, pra abinha, mas não pro centro do nariz. Ali eu gosto de usar a cor Pound Cake, que daí é a cor da minha pele, e eu vou usar ela em todo o restante do rosto. A mesma coisa da embalagem, a mesma redinha maledeta. Venho aqui rodando com o meu pincelzinho pra tirar. E mesmo esponjinha, tá? Eu pego aqui o pozinho, ó, a cor dele, tá vendo? Aquele begezinho tradicional para pele clara. E aí a gente vai vir selando. Pode ver, ó, quando eu aplico aqui na metadinha do rosto, é um pó, gente, que ele entrega um efeito muito Photoshop, tá? A diferença, lado selado e o lado sem selar com a base. E eu acho que aqui no Brasil, o pó mais parecido, com um efeito Photoshop mais parecido que eu já usei, foi o da LP Beauty, tá? Inclusive tem resenha dele aqui no canal, do pó da LP. Eu vou deixar passando aí nos cards para você assistir esse vídeo a hora que você terminar esse daqui. É um vídeo, gente, que não tá muito bom. Eu ainda não tinha aprendido a editar muito bem, a corrigir a iluminação, a usar uma iluminação boa, mas a qualidade do conteúdo do vídeo é boa, tá? Então, se você quiser, confere lá. Mas, assim, do que eu consigo me lembrar agora, de fato, o pó da LP, em questão de blur, de efeito Photoshop, é o que chega mais próximo desse daqui, da Huda. E outra coisa que esses pós da Huda tem também, que toda cliente elogia desde que eu comecei a usar, é o cheiro. Ele tem um cheirinho que não é doce, não é cheiro de comida. É um cheiro perfumado, muito gostoso, sabe? Um pó cheiroso, sem ser enjoativo. Que daí é uma coisa que o pó da LP Beauty tem, um cheiro ruim. Eles tentaram perfumar e perfumaram demais. Tem um cheiro de rosa véia, sabe? De perfume de véia. Esse daqui não. É um cheiro sutil, mas assim, 10 de 10, sabe? Pra cima do blush, gente, eu sempre subo só com um restinho, tá? De pó que tem na esponja. E aí, ó, já é a 20ª vez que eu volto aqui pra tirar mais pó dessa redinha. Então é o que eu falei, tem que ter muita paciência. Ah, já selei o nariz. Ficando doido. Achava que eu não tivesse selado. Mas enfim, ó, rosto selado, apliquei o pó em tudo. Então agora pincel limpo, só pra gente ir varrendo o excesso. Tirando o excesso, então, é dessa forma que a minha pele tá com os pós da Huda Beauty, né? Lembrando que no rosto todo usei a cor
Pound Cake abaixo dos olhos, a lilás. E desse lado aqui, por enquanto, só com o blush cremoso, enquanto do outro só o blush em pó. E da forma que tá agora, eu preciso dizer que o meu lado favorito tá sendo onde eu apliquei o pó do blush primeiro. Então a gente vai fazer o que agora? Do lado onde eu comecei aplicando o blush em creme, a gente vai vir agora aplicando o blush em pó, que é o mais tradicional da gente se fazer, né? Então, vou pegar o pincelzinho de blush e aí a gente vem normalmente aqui na maçã do rosto, ó. E eu sempre gosto de trazer o restinho aqui de produto que fica no pincel para baixo dos olhos, mas vocês estão vendo como o pó da Huda Lilás, ele fica sutil. Quando a gente vê a cor dele na embalagem, a gente assusta, né? Porque chega a ser até neon de tão lilás que é. Mas ele só dá um leve rosadinho. E aí você deixando o corretivo aqui clarinho, não tem erro, sabe? Ele só vai complementar bem com o blush mesmo, né? Fazer essa transição bem bonita. E aí nesse vídeo que eu vi o Patrick ensinando a usar a cor de Astenuth para fazer essa região rosada, né, abaixo dos olhos, é bem dessa forma mesmo que ele aplica. E aí a gente tem assim, né? Esse é o resultado final. E aí com isso a gente tem esse resultado final. Eu gosto, gente, eu acho bem bonito. Gosto de finalizar com o blush em pó, porque daí fica essa textura maravilhosa desse blush, esse efeito, né, luminoso que ele dá, mas é esse luminoso que parece que vem de dentro da pele, então eu gosto muito. Mas agora vamos aqui do outro lado, onde eu já apliquei o blush em pó, vir aplicando o cremoso por cima, gente, o que me dá uma leve agonia, tá? Então eu até vou pegar o ladinho limpo da esponja, por mais que seja o mesmo produto, né? Enfim, vamos pegar aqui do zero, dando batidinha. Ele justifica fazer isso, usar o cremoso por cima do pó, né? Depois da pele selada, porque ele fala que dessa forma o viço que a pele vai ficar é muito mais natural, sabe? E assim, gente, por enquanto tá dando certo, tá? Não tá abrindo buraco. E eu acho que até por isso ele de fato assim, desenvolveu esse produto pensando especificamente nessa técnica dele de colocar o pó por cima, colocar o creme por cima do pó. Porque aí faz todo sentido a fórmula em pó ser mais pigmentada do que a fórmula em creme. E, gente, vocês estão vendo o brilho que isso daqui deu na pele? Eu tô muito chocada, gente. Eu ainda não tinha usado desse jeito aqui, porque eu tava usando em cliente, e aí eu tenho medo de testar algo tão diferente assim na cliente e dar ruim, né? Então é a primeira vez que eu tô testando em mim essa forma de aplicação, e eu até vou dar um zoom aqui, porque eu acho que comparando, vocês vão conseguir ver bem a diferença. Como a gente acabou de ver, esse pó da Huda, ele é bem mate, né? Bem mate. Eu acabei de selar essa região abaixo dos olhos, então tá completamente aveludado aqui onde eu coloquei o pó. Quando eu viro um pouquinho o rosto, a gente até vê um pouco de cintilância, porque daí é a pérola, né, o efeito do blush. Mas onde não tem blush, ó, ele tá bem matezinho. E aí eu vim dando essas batidinhas com a esponjinha, até meio que nessa região abaixo dos olhos, pra deixar rosadinho, né, e ter a transição. Vocês estão vendo o tanto que ilumina a pele? Quando eu falo iluminar, gente, é que o blush em creme por cima do pó, ele deixou um efeito gloss na minha pele. Olha isso daqui. Ele deixa um efeito gloss, então é por conta disso que o Patrick deixa para passar ele depois da pele selada. Gente, eu tô muito chocada. Eu não sei qual é o meu lado favorito, porque desse lado aqui, eu coloquei creme por baixo, pó por cima, eu amo o acabamento aveludado, mas ainda assim luminoso do blush. Só que esse lado aqui, que foi ao contrário, né, que eu coloquei pó por baixo e creme por cima, eu achei muito legal que ele deixou esse efeito de gloss na pele e assim, não abriu buraco. Ele só adicionou esse viço que é como se minha pele tivesse molhada, vocês estão vendo? Chocada. Eu acho que o único lugar que eu não colocaria esse blush é aqui embaixo dos olhos. Que eu não colocaria o blush cremoso por cima do pó, né, no caso. Então, fazendo a técnica tradicional do Patrick de colocar o creme depois da pele selada,
Eu acho que ele tem que ser aplicado daí só nessa lateral do rosto e não aqui embaixo dos olhos como eu fiz, tá? Porque daí como ele dá o aspecto de molhado, eu acho que acaba destacando um pouquinho a textura da pele dessa região. Quando eu comparo a textura abaixo dos olhos, do lado que eu coloquei o blush cremoso por cima, ele tá aparecendo mais a texturinha aqui do que do lado, né, que o pó da Huda deu o efeito Photoshop. Então eu vou voltar, ó, com um pouquinho do pó da Huda, só pra devolver o blur aqui, ó, abaixo dos olhos. Não vou passar esse pó pra cima do blush, porque eu gostei muito desse efeito, tá? E aí, gente, você pode ver o jeito que você prefere, mas eu acho que dá tranquilamente pra colocar uma última camadinha, assim, do blush em pó por cima desse cremoso. Sabe? Ele continua com viço, mas daí ele só não fica com o efeito de tão molhado. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo ver na câmera? Eu espero que sim, então vamos comparar, ó. O primeiro lado, onde eu usei normalmente, né, creme por baixo, pó por cima. E o resultado que a gente tem com a técnica do Patrick de colocar pó por baixo, creme por cima. Mas eu acho que na técnica que eu gosto, de deixar a região abaixo dos olhos mais rosadinha, esse lado aqui ficou mais bonito, a transição ficou mais bonita do que o lado onde eu usei a técnica tradicional. Então até vou pegar um pouquinho mais do blush em pó, só para passar ele mais aqui assim, ó, nessa região, e ajudar a melhorar a transição, sabe? O que vocês acharam, gente? Estou muito chocada. Muito chocada, não sei dizer qual é meu lado favorito, gosto muito dos dois, a realidade é essa. Eu gosto muito dos dois e cada uma dessas técnicas vai ser usada de acordo aí com o efeito que você quer para sua maquiagem, tá? Então, se você quer um efeito mais aveludado, coloca o creme do Patrick Tá primeiro e o pó depois, lembrando, né, de aplicar o creme na pele molhada com uma esponja. Mas se você quiser uma pele natural, assim, bem glossy, aí você faz a técnica do Patrick, que é o pó na pele molhada e aí o creme, né, o blush cremoso só depois de selar a pele, e você vai ter esse efeito assim bem editorial, gente. Olha isso. Eu tô passada a ferro. Amei. O que é, né, um produto desenvolvido por um maquiador profissional. Em relação ao pó da Huda, é um pó que pra mim também tá aprovadíssimo. Eu definitivamente não fico mais sem, e especificamente a cor lilás, tá? Essa cor aqui, com certeza, a hora que acabar eu vou comprar outra. Enquanto a Pound Cake, que é a cor que eu usei no restante do rosto, a cor mais tradicional, eu acho também que vale muito a pena. Esse daqui é um pó que eu tô usando a longa data, então eu já vi que ele, gente, igual eu falei 500 vezes, efeito Photoshop segura muito bem a oleosidade da pele ao longo do dia, então com o passar das horas a pele não vai ficar aquela banha, sabe? Eu sinto que ele consegue matificar muito bem por um longo período de tempo, só que a cor normal, eu acho que ela dá facilmente para ser substituída pelo pó da LP Beauty de verdade, tá? É assim, ele me vem muito na cabeça porque o efeito é muito parecido, tanto de Photoshop quanto de potência para segurar a maquiagem e controlar a oleosidade da pele. Mas essa cor aqui, ela é única por enquanto, né? Só a Huda Beauty tem ela, a gente não teve nenhuma marca brasileira fazendo dupe, então é uma cor que definitivamente eu não fico sem. Acabou, eu vou recomprar, porque olha que delicadeza, que cara de menininha aqui. Ai, sabe? Eu amo esse efeito, gente. Comenta aqui pra mim se você gosta ou não de deixar abaixo dos olhos todo mais rosadinho conectado com o blush. Único parênteses, única coisa que eu tenho que deixar aqui, tá? Se você tem muita olheira roxa, uma olheira ou roxa ou marrom arroxeada, marrom azulada, uma olheira fria, aí eu já não indico tanto ele, tá? Porque como ele é um pó frio também, eu sinto que quando você sela a pele e você tem olheira usando esse tomzinho frio de pó, mesmo que você tenha feito a correção com um corretivo alaranjado, tal, antes da base, eu sinto que ele traz a olheira de volta, tá? Então é um pó assim que para quem não tem problema com olheira muito escura, ele vai funcionar, mas se não é o seu caso, daí eu acho que não vale. E agora que eu percebi que essa luz aqui lá atrás estava apagada,
Gente, sabe um dia que tá caótico? É hoje, cara. Tudo que pode dar errado tá dando, mas eu sou resiliente, então eu vou encerrar esse vídeo pedindo para você me contar aqui nos comentários também se você já usou algum desses produtos, né? Se você já usou o Blush do Patrick ou o Pó da Huda. E se você tiver usado, me conta aí sua opinião, se você gosta ou não. Agora eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho mais conteúdos para gravar para vocês, inclusive vou contar aqui, que talvez até você já tenha visto, mas eu tô indo gravar a minha inscrição para o Corrida das Blogueiras. Gente, vai ser a minha segunda vez me inscrevendo. Eu me inscrevi para a terceira temporada, fui chamada para uma entrevista, né? Eles fizeram uma entrevista online comigo, mas eu acho que eu fiquei muito tímida, muito nervosa e, obviamente, não passei. Esse ano eu resolvi me inscrever de novo, então torçam por mim. Não sei se vocês vão ter visto já a inscrição nessa altura do campeonato, porque eu vou postar aqui no YouTube, mas eu não sei se eu vou deixar público. Talvez eu deixe só para os meninos verem. Mas enfim, vou gravar, torçam por mim. Se tudo der certo, eu vou lá participar para passar nervoso nesse negócio. Então agora, um beijo. Já não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. Tchau, até o próximo.